Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje a nossa videoaula é de matemática. Abram o livro nas páginas 68 a 73. Antes de darmos início ao nosso conteúdo de hoje, nós vamos relembrar os termos da multiplicação. Então, olha só. Aqui eu tenho a multiplicação de 8 vezes 9, que é igual a 72. Então, esse 8 vezes esse 9, na multiplicação, nós chamamos de fatores, certo? O 9 é um fator e o 8 é um fator. Então, os dois, eles formam fatores, certo? E aqui, ó, 8 vezes 9, que é a multiplicação dos fatores, certo? Que é igual a 72. Então, o meu resultado, que a gente costuma chamar de resultado, na multiplicação a gente fala produto. Então, assim, a multiplicação dos fatores é igual ao produto, certo? Aqui eu também tenho, ó, 8 vezes 4, que é igual a 32. Então, aqui eu tenho os fatores, 8 e 4, 8 vezes 4, e o resultado que é o produto, 32, certo? Então, vamos lá. Continuando aqui. No livro de vocês, na página 68, nós temos assim, multiplicação por números de 2 algarismos. Na aula passada, nós aprendemos a multiplicação com um algarismo. Hoje nós vamos aprender com 2 algarismos. Então, olha só. A biblioteca da escola está em reforma e alguns livros foram guardados em 12 caixas. Em cada caixa há 16 livros. Então, olha só. São 12 caixas iguais a essas. E cada caixa tem 16 livros, certo? Então, olha só. Vamos lá. Vamos calcular a quantidade total de livros guardados nessa caixa, de duas maneiras diferentes. Então, olha só. O que eu vou fazer aqui, ó? Prestem atenção. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer 12 vezes 16, certo? Que é igual a 10 mais 2, certo? Vezes 10 mais 6. Então, olha só. Eu tenho aqui, eu vou montar dessa maneira aqui, certo? E vocês vão compreender. Olha só. Eu tenho aqui 12 vezes 16. Esse 12 eu representei aqui, ó. O 1 como uma dezena, que uma dezena equivale a quanto? A 10, certo? E esse 2, duas unidades, ok? Então, aqui, ó. 10 mais 2, 12. Uma dezena mais duas unidades é igual a 12 unidades, ok? Aqui eu fiz a mesma coisa. 16, eu tenho unidade e dezena. Uma dezena equivale a 10 e 6 unidades. Então, 10 mais 6 é igual a 16. Então, vamos lá. Aqui, nós temos uma organização retangular, certo? E olha só as maneiras que foram resolvidas a situação lá dos livros. Então, observem aqui. Eu tenho 12 caixas, certo? Com 16 livros em cada. Então, olha o que eu fiz aqui, ó. Aqui, nessa linha vertical, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Eu tenho 10, olha aqui. 10, certo? Agora, na horizontal, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10, certo? Então, aqui eu fiz 10 que tem aqui na vertical, tá aqui, vezes esse 10 da horizontal. Olha só, 10 vezes 10 está aqui, ó, 100, certo? Então, aqui nesse quadrado aqui, eu tenho aqui 100 unidades, certo? Eu tenho 100 unidades aqui. Só que aqui eu tenho duas unidades. Eu vou representar aqui, ó. 1, 2, certo? Então, olha só, aqui eu tenho 2, ó. Representei 1, 2.
Agora, vamos ver na horizontal quantos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10, ó, tá aqui o 10, certo? Eu tenho 2 na vertical e 10 na horizontal. Então, eu vou colocar 2 vezes 10, que está aqui, ó. 2 vezes 10, 20, ok? Então, aqui eu tenho 20. Então, vamos lá. Agora, aqui, ó, eu tenho 10 mais 6, certo? Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, ó, na horizontal eu tenho 6, certo? Agora, vamos ver na vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui eu tenho 10. Então, ficou 10 vezes 6, que tá aqui, ó. 10 vezes 6, 60, certo? Então, aqui eu tenho 60, certo? Então, vamos lá. Agora, aqui, ó, eu tenho 1, 2, certo? E na horizontal eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu tenho 2 vezes 6, olha só, que é igual a 12. Então, eu tenho 10 vezes 10, que é igual a 100, que equivale a 100. Aqui 10 vezes 6, que é 60. Aqui 2 vezes 10, que eu tenho 20. E aqui 2 vezes o 6, que é igual a 12. Juntando todos esses resultados aqui, eu vou somar todos esses resultados e vou ver quantos livros tem no total. Então, olha só, 100 mais 60 mais 20 mais 12, 192. Então, a quantidade total é de 192 livros, certo? Então, vamos lá, continuando aqui. Olha só, usando a organização retangular, que é aquela lá que nós usamos nessa página aqui, então, olha só, nós tivemos 12 vezes 16, que é igual a 10 mais 2, certo? Que aqui eu tenho uma dezena e aqui 2 unidades. Então, eu tenho uma dezena é igual a quanto? A 10, tá aqui. E 2 unidades. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho uma dezena e 6 unidades. Então, eu tenho uma dezena é quanto? 10 e 6 unidades, certo? Então, eu tenho 10 mais 2, 12. 10 mais 6, 16, ok? Aqui, por meio do algoritmo da multiplicação. Essa operação aqui é a que nós costumamos fazer no nosso dia a dia, certo? Nós costumamos montar assim as nossas operações, ok? Então, aqui eu tenho a casa das unidades, a casa das dezenas e das centenas, certo? Então, vamos lá. Aqui foi montado 6 vezes 2, 12. Subiu 1. 6 vezes 1, 6. Com mais esse 1 que subiu aqui do 12, 7. Ok? Aqui eu tenho, a gente sempre pula uma casinha aqui, certo? Porque nós vamos para a dezena, que é a casa da unidade. Nós já resolvemos a casa da unidade, agora nós temos que ir para a casa da dezena. Então, eu tenho que pular aqui. Normalmente, quando nós montamos nossa conta, a gente coloca o sinalzinho de mais aqui, de adição, não é? Aqui. Aqui no nosso livro está o zero. Tanto faz eu colocar o sinal de adição como o zero, certo? Então, a gente costuma fazer assim. Então, a gente vai continuar fazendo assim, tá bom? Então, vamos lá. Aí, eu vou fazer 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Certo? Por isso que eu tenho, agora eu tenho. Agora, vamos lá. O 1 já caiu na casa da centena, tá vendo? Eu tenho aqui unidade, dezena e centena. Então, vamos lá. Aí, eu vou fazer a soma desses números aqui. 2 mais 0, ou mais 1 mais é 2, certo? Todo número mais 0 vai dar ele mesmo, ok? 2 mais 7, 9. Aqui 1, 10. Porque aqui, ó, quando não tem nada aqui, é um 0, certo? Então, 0 mais 1 é 1, ok? Então, vamos lá, continuando aqui. Logo há 192 livros guardados na caixa, certo? Então, vamos lá, continuando aqui. Olha só. Eu fiz aqui para vocês uma atividadezinha também, para a gente resolver agora. Então, olha só. Nós temos aqui, ó, uma turma do 4º ano tem 36 alunos. E para uma atividade de matemática, cada aluno trouxe 15 palitos de picolé. Quantos palitos os alunos trouxeram ao todo para a atividade? Então, vamos lá. Vamos realizar aqui, ó. 36 vezes 15.
ok? Então, vamos lá. Vamos montar. Olha só. Vezes. Vamos lá. Ó, 6 vezes 5, 30. Subiu 3. 5 vezes 3, 15. Com mais 3, 18. Então, olha só. Aqui, ó, eu vou para a dezena agora. A unidade eu acabei, então eu vou pular uma casinha. Eu coloco o sinalzinho de mais. Ó, 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3. Então, olha só. 0. 8 mais 6, 14. Subiu 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 3, 5. Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, os alunos trouxeram 540 palitos de picolé. Ok? Então, olha só. Eu tenho aqui 540. Então, o total de palitos que os alunos trouxeram foi de 540 palitos. Ok? Então, vamos lá. Continuando aqui. Olha só. Temos mais operações aqui com 2 algarismos. Então, vamos montar aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 40 vezes 18, certo? Então, vamos lá. Olha aqui. Ó. Nós temos aqui, ó, 8 vezes 0. Gente, todo número na multiplicação multiplicado por 0 vai dar 0, certo? Então, se eu falar 5 vezes 0 vai dar 0, 0 vezes 5 vai dar 0, 6 vezes 0 vai dar 0, 0 vezes 6 vai dar 0. Então, aqui, ó, 8 vezes 0 é igual a 0, certo? 8 vezes 4, 32, ok? Aqui eu vou pular uma casinha, que eu vou para a casa da dezena agora. 1 vezes 0, a mesma coisa, 0. 1 vezes 4, 4. Então, vamos lá. 0, 2, 3 vezes 3 mais 4, 7. Então, aqui, ó, 720, ok? É o meu resultado. Agora, vamos montar aqui, ó. 25 vezes 15. Então, vamos montar a nossa conta aqui, ó. Vezes, olha só. Nós temos aqui, ó. 5 vezes 5, 25, ok? Sobe 2. 5 vezes 2, 10. Com mais 2, 12, certo? Aqui mais 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2, ok? Então, vamos lá, ó. 5, porque não tem nenhum número aqui, tem um sinal de mais, continua o 5. Eu desço esse 5 para cá. Então, 2 mais 5, 7. 1 mais 2, 3. Então, olha só, 375 deu a minha conta. Então, 25 vezes 15 é 375, ok? Vamos lá, continuando aqui. Olha só, no livro de vocês, na página 71, nós temos assim, nós vamos aprender as propriedades da multiplicação. Então, aqui, observe os resultados das multiplicações a seguir. Então, aqui eu tenho, ó, 70 vezes 12 e 12 vezes 70. Então, eu montei aqui a conta, certo? Tá montada a conta e olha o resultado. Então, ó, 12 vezes 70 deu 840. A mesma coisa aqui, ó. 70 vezes 12 deu 840. Então, olha só. Aqui eu mudei a ordem dos fatores, tá vendo? Primeiro eu fiz 12 vezes 70 e depois eu fiz 70 vezes 12. Então, eu mudei a ordem dos fatores, mas o resultado não foi alterado, continuou o mesmo. Então, observe que a ordem dos fatores é diferente, mas os resultados são iguais. Então, olha só, os fatores, eles estão montados de formas diferentes, olha, tá vendo? Só que o resultado continuou igual. Então, olha só, a ordem dos fatores não altera um produto. Essa é a propriedade comutativa da multiplicação. Vocês já conhecem, certo? Que a comutativa eu posso mudar a ordem dos fatores, mas o resultado não vai ser alterado, vai continuar o mesmo, certo? Então vamos lá.
continuando aqui. Opa, vamos lá, ó. Olha só, vamos resolver essas operações aqui. Olha só, eu vou fazer 6 vezes 5, certo? E olha só, eu tenho aqui, ó, vezes. 6 vezes 5, gente, é igual a 30, certo? Aí aqui eu vou fazer diferente, ó. Eu vou fazer 5 vezes 6, ok? Olha só. Vou fazer aqui. 5 vezes 6, 30, ok? Então, aqui eu tenho 30. Observem aqui, gente, que eu mudei a ordem, certo? Dos fatores, mas o meu resultado continuou o mesmo. Tá vendo? Então, essa é uma propriedade comutativa da multiplicação, ok? Então, vamos lá. Continuando aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho 8 vezes 4. Eu vou fazer a mesma coisa. 8 vezes o 4, certo? Aí eu vou fazer, ó, vezes... Quanto que é 8 vezes 4, gente? 32, certo? Então, 32. Aí aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. 4 vezes o 8, certo? Aí eu vou fazer a mesma coisa, ó. Olha só. 8 vezes 4, 32, certo? Então, aqui, ó, observe que eu mudei a ordem dos fatores, mas o resultado continuou o mesmo, o produto continuou o mesmo, certo? Então, essa é uma propriedade comutativa, onde eu mudo a ordem dos fatores, mas não altero o meu resultado, ok? Então, vamos lá, continuando aqui. Continuando. Olha só, aqui nós temos assim, ó. Nós temos outro exemplo aqui. 3 vezes 10, aí entre os parênteses nós temos 10 vezes 15 e 3 vezes 10 dentro dos parênteses vezes o 15. Então, olha só, olha como nós fizemos aqui essa primeira conta. Eu copiei o 3, tá vendo? 3 está aqui, 10 vezes 15. Então, aqui eu vou resolver. Então, eu resolvo assim. Esse 3 aqui, ó, vezes, eu vou copiar ele. Aí, eu tenho que resolver primeiro o que está dentro dos parênteses. Então, olha só. Dentro dos parênteses, eu tenho 10 vezes 15. Então, eu tenho 10 vezes 15, que é igual a 150. Ok? Então, eu copiei o 3 e resolvi primeiro os parênteses. Então, deu 150. Aí, agora eu vou fazer, ó. 3 vezes 150, que é igual a 450. Aqui eu fiz diferente, ó. Aqui eu coloquei o 3 dentro dos parênteses, vezes o 10, tá vendo? Então, se eu coloquei aqui primeiro entre os parênteses, eu tenho que resolver primeiro, ó. 3 vezes 10, 30, certo? Aí aqui, vezes o 15. Então, eu tenho 30 vezes 15, que é igual a 450. Então, assim, ó, neste caso, foram multiplicados 3 fatores em ordens diferentes e o resultado continua sendo o mesmo. Então, aqui, ó, foi mudada a ordem, certo? Aí, olha só, 3 vezes 10 vezes 15, que está aqui o resultado. Observe que usamos os parênteses para indicar os fatores que foram multiplicados primeiro. Em uma multiplicação com 3 ou mais fatores, a ordem em que os fatores são multiplicados não altera o produto, que é isso aqui, não alterou o meu resultado, certo? Que é o meu produto. Essa é uma propriedade associativa da multiplicação. Gente, a propriedade associativa, ela tem 3 ou mais fatores, certo? Aqui eu tenho 3, ó. 1, 2, 3. Pode ter mais que 3. Quando tiver mais que 3, quando tiver 3 ou mais, ela é uma propriedade associativa, certo? Então, vamos lá, continuando aqui. Olha só, também trouxe uma atividadezinha para a gente resolver. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, 4 vezes 3 vezes 1. Eu posso fazer 4 vezes 3 vezes 1, certo? Eu posso fazer assim. Aí, primeiro, eu vou resolver quem? Os parênteses. Então, eu vou copiar o 4 vezes. Agora, eu vou resolver os parênteses, ó.
3 vezes 1, 3, que é igual. Então, 4 vezes 3, 12, certo? Agora, vamos fazer diferente. Olha só, vamos mudar aqui, ok? Então, vamos lá. Então, olha só. Eu vou fazer agora diferente. Ó. Eu vou fazer 4 vezes 3 é igual vezes 1. Opa, 1. 1, que é igual. Então, vamos lá. Vamos resolver. Ó. Eu tenho aqui, ó. Primeiro, eu tenho que resolver os números que estão entre os parênteses. Então, aqui começa com os parênteses. Então, eu tenho que resolver primeiro. Então, 4 vezes 3, olha só, 12, certo? 12 vezes 1, ok? Vezes 1. Então, eu tenho aqui, ó, 12 vezes 1, que é igual a 12, certo? Então, vocês observaram que aqui eu mudei a ordem dos fatores, ó. Mas o meu resultado continuou o mesmo, certo? Continuou 12, ok? Então, vamos fazer aqui também. Peraí. Vamos fazer aqui também, ó. 7 vezes 8 vezes 4. Então, vou fazer, ó. 7 vezes 8 vezes 4. Opa, 4. Então, vou ter aqui. Vamos lá. Vamos resolver. Vou resolver aqui. 7, olha só, vezes 8 vezes 4, 32, certo? Que é igual. Então, quanto que é? 7 vezes 4. Ou 7 vezes 32, vai dar 224. Vamos tirar a dúvida aqui, ó. 32 vezes 4. Não, vezes 7. Vamos lá. Olha só. Vamos lá. 7 vezes 2, quanto que é? 14. Subiu 1. 7 vezes 3, 21. Com 1, 22. Ok? Então, tá certo o nosso resultado aqui. Agora, vamos fazer diferente, certo? Vamos mudar aqui nossa ordem. Agora, nós vamos fazer assim. 7 vezes 8 vezes 8 vezes 4, ok? Então, nós vamos resolver agora. Quanto que é 7 vezes 8? 56. Vezes o 4, que é igual. Então, vamos lá. Dá 224. Será que tá certo? Vamos fazer a conta. Vamos lá. 56 vezes 4. Opa, 4. Certo? Vamos resolver. Olha só. 56 vezes 4. Olha só. 6 vezes, ou 4 vezes 6, 24. Ok? Sobe 2. 4 vezes 5, 20. Com mais 2, 22. Tá vendo? Então, ó, o nosso resultado continuou o mesmo. A gente mudou a ordem dos fatores, mas o resultado continuou o mesmo, ok? Então, olha só. Propriedade associativa. Associando-se 3 ou mais fatores de modos diferentes, o produto não se altera. Ok? Então, vamos lá. Continuando nossa aula aqui. Olha só. Na página 72 do livro de vocês, nós temos aqui, ó. Observe agora os resultados obtidos nestas multiplicações. Então, olha só. 245 vezes 1 é igual a 245. 1710 vezes 1 deu 1710. 1 vezes 245, 245. 1 vezes 1710 é igual a 1710. Então, olha só, gente. Todo número multiplicado por 1 na multiplicação é igual a ele mesmo, certo? O número 1 na multiplicação, ele é o elemento neutro, ok? Ele é o elemento neutro. Então, todo número multiplicado por 1 vai dar ele mesmo, certo? Eu posso fazer 5 vezes 1, vai dar 5. 3 vezes 1 vai dar 3. 6 vezes 1 vai dar 6. Então, todo número multiplicado por 1 vai dar ele mesmo,
ok? Aqui, ó, nas multiplicações em que um dos fatores é o número 1, o resultado é sempre o outro fator. Sempre o outro fator, ok? Ao multiplicar um número qualquer por 1, o resultado é o próprio número. No caso daqui, ó, certo? Se eu multiplicar qualquer número vezes 1, vai dar ele mesmo, que é o próprio número. O número 1 é o elemento neutro da multiplicação, ok? Então, vamos lá. Trouxe uma atividade para vocês também, olha só. 45 vezes 1. Vamos resolver aqui. Olha só. 45 vezes 1. Então, olha aqui, ó. 5 vezes 1, 5, certo? 1 vezes 4, 4. Vocês observaram que o resultado foi o próprio fator? Então, assim, todo número multiplicado por 1 vai dar ele mesmo, certo? O 0 é o elemento neutro, o 1 é o elemento neutro na multiplicação, ok? Todo número multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. Então, olha só, observem aqui, ó. Nós temos aqui 15 vezes 1, certo? Observem aqui, ó. Vezes 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Tá vendo? Vai continuar o mesmo número. Então, olha só. Elemento neutro. Qualquer número multiplicado por 1 tem como o produto ele mesmo. Então, assim, o meu resultado é o próprio número que eu multiplico por 1. Certo? Vai ser o meu resultado. Então, vamos lá. Aqui, ó. Propriedade do elemento nulo. O elemento nulo, gente, na multiplicação é o 0. Em toda multiplicação que tem o 0 com um dos fatores, o produto é 0. Por exemplo, 6 vezes 0 é igual a 0, 0 vezes 4 é igual a 0, 8 vezes 0 é igual a 0, 20 vezes 0 é igual a 0. Então, todo número multiplicado por 0 vai dar 0, certo? O 0 é um elemento nulo na multiplicação, ok? Então, vamos lá. Agora é com você. Realize as atividades nas páginas 69 a 63 no livro. Qualquer dúvida, me chame. A nossa videoaula está disponível no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do YouTube e no nosso site Tec Educar. Beijos, até a